Bem-vindo ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz, você está no programa Nova Geração 160 Nômades Espirituais. Hoje vamos trabalhar, voltando aí agora para a nossa série de O Livro dos Espíritos. Nosso programa anterior foi sobre a Páscoa. Vamos trabalhar o capítulo 6, o item 1, apenas o item 1, chamado Espíritos Errantes. Por que que o assunto Espíritos Errantes gerou o tema Nômades Espirituais? Vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje 10 questões, 223 a 233. Porque o nome Espírito Errante, a gente não colocou no título, por exemplo, porque pode dar uma ideia errada, equivocada, confusa. Porque o errante aí não é o espírito que erra, que comete erro, que erra o alvo, que peca, que erra o alvo. Não é isso, não é disso que se trata. O errante aí tem outro significado também no nosso dicionário, Errante pode ser o que vagueia, o erradio, o nômade, o que não tem lugar fixo, o que tem morada incerta. Então, abram os ouvidos e abram aí, façam uma extensão, estica os neurônios para eles poderem captar bem as informações de hoje. Nós vamos falar de coisas de longo prazo. O que é o espírito errante? É o espírito nômade. O que é esse espírito nômade? É aquele que não tem morada definitiva. Todo espírito que precisa ainda reencarnar para evoluir, ele é um espírito errante, ele é um espírito nômade. Em que sentido? Vamos entender o sentido. O sentido de que ele não vai ter morada fixa no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é a nossa casa. Então, aquele indivíduo que não pode ficar continuadamente em casa, que tem que toda hora se mudando, mesmo seja indo e voltando ou mudando de casa, e aí casa a gente está falando da morada, do mundo da matéria grosseira e da matéria sutil, do mundo espiritual. Então, todo espírito que ainda está nesse vai e vem, nós e quase todo mundo da Terra, é espírito errante, é espírito nômade, é espírito que não tem moradia fixa. Um exemplo bem claro, você não vai desencarnar, por melhor que você desencarne, eu espero que desencarne bem, e chegar lá e dizer assim, pronto, agora estou na minha casa definitiva. Terra nunca mais. Mas a gente não está falando só da Terra, a gente está falando mesmo dos mundos superiores. Um espírito que vive em Júpiter, que tem que estar reencarnando em Júpiter, ainda é um espírito errante. Tá certo? Então, quando a gente fala espírito errante, a gente não está falando espírito atrasado. O único grupo de espírito que não é errante são os espíritos puros. Então, o parâmetro aí é gigantesco. Espíritos superiores que não são puros e precisam reencarnar são espíritos errantes. Emmanuel é um espírito errante, ele ainda precisa reencarnar. Talvez não precisasse reencarnar na Terra. Talvez ele vinha por opção, provavelmente. Mas precisaria reencarnar no mundo superior. Então, ainda assim, é errante. Então, assim, agora vamos para coisas que talvez nos interessem mais. Quanto tempo nós espíritos errantes, passamos no mundo espiritual? E aí sim vai mudar também, Olha que interessante. Intervalo entre reencarnações. Vai variar de algumas horas a alguns milhares de séculos. Quer dizer, talvez você possa demorar 1 hora para reencarnar, ou um outro espírito, e um outro vai demorar 100 mil anos. Então, muito cuidado com essas médias que o pessoal dá. A gente pode ter uma estimativa que a gente acha para a Terra, talvez. Mas a variação é imensa. Mas existe uma regra geral, e aí é legal a gente saber disso. Quanto mais atrasado, mais demora. Estamos falando de seres humanos, tá certo? Então, por exemplo, nos mundos superiores, a reencarnação é quase imediata. Como é que a gente entende isso? Primeiro, o espírito que reencarna no mundo superior, ele não fica tão bloqueado quanto a gente que reencarna na Terra.
É legal, e aí eu vou para a questão 233, que os espíritos vão dizer o seguinte, eu vou ler porque ela toca em vários assuntos. Vamos lá. A alma reencarna imediatamente após a separação do corpo, né? Desencarnou, volta logo. O que é que os espíritos respondem? Algumas vezes imediatamente, porém, geralmente só após intervalos mais ou menos longos. A resposta que interessa aqui pra gente. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase que imediata. Sendo menos grosseira a matéria corporal, o espírito encarnado aí goza de quase todas as suas faculdades do espírito. Seu estado normal é um dos vossos sonâmbulos lúcidos. Olha que interessante. Primeiro, o que a gente hoje treina na Terra, ou pelo menos os que têm coragem de se meter nisso, né, que são espíritas e que entendem que isso é saudável. Aqueles que estudam o sonambulismo lúcido, eles têm uma referência real sugerida pelos espíritos superiores, como é o estado normal no mundo superior. O que é que eu quero dizer com isso? Que para a gente treinar o sonambulismo é um treino pequeno, mas valiosíssimo, de como é estar reencarnado no mundo superior. Olha que legal. Ah, mas eu morro de medo disso. Então a gente vê o quanto você está, por livre-arbítrio, se distanciando de um mundo superior. A gente já defende isso em várias vezes que a gente fala, é o quê? Mediunidade e sonambulismo, que pra gente é uma coisa meio que exceção, é o normal nos mundos superiores. Então não ache que dá para evoluir sem isso. Porque nós estamos falando de percepção. Não tem como o espírito evoluir sem ampliar a sua percepção. Do ponto de vista da psicologia, é uma estupidez achar que isso é possível. Porque o desenvolvimento psíquico, intelectual, cognitivo, ele está diretamente ligado à percepção. Não existe evolução sem percepção. Simplesmente é uma coisa que não pode. Ok. Do ponto de vista espiritual, isso continua sendo uma verdade. Não existe evolução sem ampliação da percepção. Então, quando os espíritos falam, quando Jesus anuncia que no fim dos tempos os filhos profetizarão, os velhos terão visões, ele está dizendo o quê? Que a humanidade vai para um outro patamar de percepção. Não é um fenômeno mediúnico estrambólico que vai acontecer um dia, não. A humanidade vai entrar numa outra nível de percepção. A realidade do universo não vai mudar, mas nós vamos perceber com mais detalhe. Nós vamos sair da TV analógica para a TV digital. É isso que vai acontecer. Claro que ele anuncia na linguagem da época, óbvio. Então, assim, gente, vamos lá. O que é que acontece? A encarnação no mundo superior ela é menos grosseira, ela tolhe menos. O espírito não perde tanto da sua percepção. O que é uma desgraça de reencarnar, palavras minhas, né? No mundo como a Terra? É porque você fica tapado. Você fica literalmente tapado e tampado. As nossas percepções ficam profundamente limitadas. A gente fica burro porque percebe pouco. A gente fica, e é necessário, mas é desgraça, né? A gente fica séculos nas universidades, nos laboratórios, discutindo. E normalmente não chega a conclusão nenhuma. Existe vida depois da morte? No mundo em que a percepção é mais sutil, todo mundo está vendo. Então vai discutir o quê? Discutir o quê, meu filho? A gente continua vivendo. Aí chega seu professor desencarnado e diz, você não tem o que fazer da vida, não? Você não está me vendo? Vai fazer pesquisa interessante. É só um exemplo, né, a título de brincadeira, mas é a verdade. A gente discute exaustivamente uma série de temas porque a nossa percepção é estúpida, é grosseira, é tacanha. Então, quando a gente amplia a percepção, uma série de questões já se resolve por óbvio. Você não vai ver, por exemplo, na Terra, os cientistas discutindo se o Sol existe. Isso aqui é drogado. Não é assim, né?
Você não vai ver grandes físicos com grandes debates, com pesquisas de décadas para discutir se o Sol existe. Né? Parte dali. Não vai discutir se o Sol existe, vai discutir como é que ele é, como é que ele funciona, como é que ele se relaciona, a gravidade, os raios, o calor, e vai em frente. Então, como a nossa percepção ainda é extremamente taca em relação à vida espiritual, a gente fica discutindo há milênios, né? Tem lá o Diálogo de Platão, que é maravilhoso, o Fédon, se eu não me engano, que vai discutir a imortalidade da alma. E Platão vai ensinar isso quando ele vai contar o mito da caverna. Então, assim, o nosso grande problema do atraso é a nossa grosseira e tacanha percepção. Então, como nos mundos superiores a percepção não é tão perdida, né? A percepção que o espírito tem lá encarnado é a percepção que os nossos sonâmbulos lúcidos têm. E aí, quem não sabe o que é sonambulismo, vai dar uma olhada no módulo magnetismo para ter uma noção, né? E vai procurar na internet, porque se não souber o que é sonambulismo, você não vai entender nada. Nada do que é percepção. E se você não entende o que é percepção, você não entende nada. Porque, como diz Jesus, né? Os olhos, a percepção é a janela da alma. Se a sua percepção é trevas, você vai viver em trevas. Então, se você não sabe o que é percepção, tchau. Trevas para você, segundo o Evangelho. Então, vamos atrás disso. Então, o que acontece? O grande problema de reencarnar no mundo atrasado é que a nossa percepção é muito tolhida. Então, é ruim, é limitador. A gente vive confuso. Os nossos grandes sábios, né, das universidades vivem confusos porque eles não têm percepção. Então, passam encarnações, encarnações, encarnações discutindo se existe imortalidade. Ninguém sabe dizer para onde é que vai depois que morre. Então, meu irmãozinho, fica complicado evoluir num mundo desse, né? Porque a gente está sempre em volta com as questões básicas. Aí junta a arrogância, o orgulho e a vaidade e lascou, né? Aí são séculos. Vamos em frente. Então, assim, por isso, o reencarne nos mundos, a gente precisa de um tempo maior no mundo espiritual para poder se refazer. Então é mais ou menos longo, né? Estamos falando aí de pelo menos décadas. Mas isso também pode se estender bastante. O fato é que a gente vai e volta. E aí a pergunta de Kardec, eu estou pulando bastante coisa, como sempre, né? Vocês já sabem disso, vamos lá. O que é que a gente faz lá? Pronto, ok. Entendemos porque aqui existe, né, nos mundos evoluídos, os espíritos reencarnam rapidamente, porque eles não perdem muito. Então, a reencarnação não é algo doloroso. No fundo é isso. A reencarnação em mundos grosseiros, como a Terra, em particular, como a Terra, né, assim, por causa do estado que ela está passando agora, é algo pesado, é algo grosseiro. Ninguém de bom gosto reencarna na Terra feliz, gente. Não existe. Reencarna feliz no seguinte sentido: poxa, eu vou cumprir uma missão. Então, o sentido é que torna a coisa, né, valiosa. Mas dizer que é agradável, não é. Vou dar um paralelo. Digamos que agora você vai viver um mês ou um ano numa outra comunidade. Você vai lá fazer um trabalho importantíssimo. Mas nessa comunidade você obrigatoriamente vai ter que atuar de vendas. Você vai passar um mês sem ver nada, um ano sem ver nada. É isso, reencarnar na Terra. É perder sentidos, é perder percepção. Então, por mais que você entenda que é importante, que tenha valor, que você vai ajudar pessoas que você gosta, e é essa o sentido dos espíritos evoluídos que reencarnam na Terra, não vem me dizer que é agradável você ficar sem ver, né? Ou sem ouvir. Você perde percepção. Então isso é reencarnar na Terra, né? É perder percepção. E a gente que já é atrasado com pouca percepção, para fazer besteira é um passo, né? A gente já traz nossas paixões, ainda vê pouco. Por isso, muita oração e vigilância no dia a dia, porque é muito fácil se perder no caminho. E aí Kardec vai questionar algo que vai ficar para o nosso próximo encontro. O que é que espíritos errantes e o que é que, em particular, nós fazemos antes de reencarnar? Né?
Como é que é isso? Como é que a gente se prepara? Porque, para a gente concluir com um sentido, nós somos espíritos nômades, nós estamos vindo e voltando. Nossa casa fixa é o mundo espiritual. A gente é nômade porque a gente está com frequência seja qual for, de 1 ano, ou de 1000 anos, ou de 100 mil anos, a gente está vindo para a Terra, está reencarnando em mundos grosseiros e está voltando. Por isso a gente é nômade. A pergunta é, o que é que a gente faz antes de reencarnar? O que é que os espíritos nômades, os espíritos errantes fazem antes de reencarnar? Então a gente tem 2 sentidos. Porque no fundo a gente tem ainda uma vida dividida. A gente tem uma vida que tem um sentido no mundo grosseiro, no mundo material, e a gente tem uma vida no mundo espiritual. Olha a pergunta de Kardec. Ok. Então você está me dizendo que enquanto não formos espíritos puros, a gente vai ter aí que trabalhar em 2 realidades. Uma realidade mais sutil e uma realidade mais grosseira. Relativamente. Porque para quem está desencarnado em Júpiter, é mais sutil do que quem está encarnado em Júpiter. Essas polaridades elas vão diminuindo. Na Terra nós vivemos polaridades grosseiras. A diferença nossa da realidade espiritual, para quem tem um mínimo de juízo, e a realidade material é grosseiro, é um abismo. Em Júpiter esse abismo está bem menor. Então você entende que a gente vai evoluindo, vai se aproximando. A diferença entre a vida espiritual e a vida material vai se aproximando, olha que legal. Então a diferença entre a vida espiritual de Júpiter e a vida material é bem menor. A diferença entre a vida espiritual na Terra e a vida material é relativamente bem maior. Então a evolução é um aproximar dessas diferenças, para que um dia ela não exista mais. Olha que bonito. Então Kardec pergunta, e isso é extremamente relevante para a gente. O que é que a gente faz quando está na realidade mais sutil? O que é que os espíritos errantes fazem? E aí ele pergunta de uma forma bem específica. De que maneira, 227, os espíritos errantes se instruem, se preparam? Como é que eles aprendem? Olha que interessante. Qual é o método de aprendizado dos espíritos desencarnados? O que é que eles fazem para aprender? Vocês vão se espantar. Mas essa resposta ela foi respondida em minúcias. No livro, que segundo André Luiz, através do Chico Xavier, é o livro que mais dá informação sobre o plano espiritual no século XX. Olha aí que legal. Vamos tratar desse livro, vamos tratar dessa pergunta no nosso próximo encontro. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que Jesus ilumine nossos corações, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo poder, o poder que precisamos para subir cada vez mais alto a escala evolutiva. Esse é o desejo deste coração amoroso que nos protege sempre, como protege toda a Terra. Ser espírito errante é um estado de longa duração no processo evolutivo. Mas, de forma nenhuma pensem que isso é algo ruim. Quando o espírito supera o estágio mais grosseiro, que a Terra é apenas um exemplo desse estágio, tudo se transforma. O que vocês vivem hoje é o estágio que eu diria infernal, onde grosseria, onde a maldade domina corações, onde vocês precisam corajosamente lutar contra um passado iníquo
é infeliz. Mas, filhos, o otimismo é a marca daqueles que amam Jesus de Nazaré. Vocês precisam aprender a vencer a si mesmo e depois conquistar uma felicidade imensa. A maior parte da escala evolutiva é de intensa felicidade. Por isso, espíritos bons tanto se apiedam de vocês, porque vocês permanecem na pior parte. Escolheram a pior parte e querem permanecer nela. É como se houvesse, numa estrada de 1000 quilômetros, uma ponte de 10 metros desagradável. E muitos simplesmente passam por essa ponte e percorrem o resto do caminho, aproveitando bastante. Os revoltados não. Ficam na ponte, pisando em pregos e maldizendo a Deus, falando que todo o universo não presta, quando poderiam simplesmente, por uma vontade firme e determinada, cruzar essa ponte infeliz e usufruir da estrada belíssima. Toda a estrada da evolução é bela. E mesmo essa ponte, para quem tem quase 1000 quilômetros de felicidade, pode se tornar uma experiência bela. Mas para aqueles que, como vocês, preferem ficar aí enganchados, ocupando o que não deveriam ocupar o espaço da ponte, atormentando-se mutuamente, fazendo casa na ponte, sofrendo, criando problemas para os que querem passar, porque não entenderam que é apenas uma passagem desagradável a ser vencida. Isso parece simples, parece até besteira, mas essa é uma das grandes lições espirituais que vocês na prática nunca entenderam, filhos e filhas. A passagem desagradável. Assim, ensinávamos isso nas iniciações antigas. A Terra é uma passagem desagradável. Apenas isso. Não fique no começo da batalha olhando com medo. Não fique preso no meio da batalha pelo ódio. Atravesse, enfrente a batalha, prossiga caminho. Estatisticamente, são poucos os espíritos que resolveram ficar nesse trecho infeliz. A Terra hoje reúne de forma quase a título de exceção esses espíritos. Por isso tanta infelicidade. Quantos planetas livraram-se das exceções revoltadas e mandaram para a Terra? Incontáveis, meus filhos, incontáveis. Então você vai juntando os rebeldes dos rebeldes, as revoltas das revoltas. E assim temos a Terra hoje. Por isso, grandiosa missão de Jesus, porque lida com revoltas quase que inaceitáveis de tantos grupos espirituais diversos. É preciso ter um amor infinito, meus filhos. É preciso ter uma compreensão que nós mesmos não compreendemos, para ter tanto carinho, tanto desvelo e tanta paciência com todos, como tem nosso Mestre. Digo tudo isso para que vocês aprendam e entendam por que tantas dificuldades sobre os ombros de vocês. Porque sim, é prova terrível. Porque tantos sentimentos difíceis. Porque tantos vendavais emotivos invadem vocês. É a ponta que precisa ser atravessada.
Em poucas décadas, Terra estará já muito melhor. Passem por essa ponte difícil. Enfrentem essa existência como verdadeiros heróis que vocês são. Porque a caminhada, após essa passagem difícil, em relação ao que vocês vivem hoje, será sempre bela. Será sempre um paraíso comparado com o que hoje é a Terra. Por isso, filhos, todo esforço vale a pena. Toda prece diária, feita de forma sentida e verdadeira. Toda expressão de carinho pelo bandido, pelo mendigo, pelo abandonado, é uma bênção que vocês criam para o mundo futuro e para vocês. Filhos, menos condenação, mais oração, porque os espíritos infelizes que nessa fase evolutiva roubam, mentem e caluniam, terão uma colheita terrível, filho. Porque são espíritos como vocês que já caíram tantas vezes. E não pense de forma nenhuma que será brincadeira o futuro que os aguarda. Estamos falando de centenas de séculos de muita dor, de muito sofrimento, de muita maldade a ser sofrida. Por isso, filhos, é hora de profundo sacrifício. É o primeiro sacrifício que peço a vocês. É suportar sem revolta a dor, sabendo que vocês estão de passagem. É que a Terra mesma está saindo dessa zona de tanto sofrimento. E muito em breve irá se tornar um lugar muito agradável de se viver. Para isso, filho, é preciso se tornar digno, aprendendo com o Cristo a misericórdia verdadeira e o sacrifício honesto. Muita paz a todos do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.